Fala, meus Underchefs! Hoje, fora da cozinha, a gente tá visitando um restaurante para essa que é uma nova série aqui no canal. Nessa série, a gente vai buscar receitas emblemáticas e a gente vai até a cozinha de chefes renomados em grandes restaurantes para aprender tudo sobre essas receitas. Os truques, como fazer, o que pode dar errado, tudo sobre essa receita a gente vai ver nessa nova série. E essa série hoje começa com carbonara. E a gente está aqui para comer um carbonara com Renato Carione, do restaurante Così. Vamos lá para a cozinha, falar com o Renato e aprender tudo sobre essa receita tão emblemática, tão querida, um carbonara com Renato Carione. Depois de 11 anos consolidado como um dos principais restaurantes de cozinha italiana contemporânea na região central de São Paulo, o Così se mudou para os Jardins em 2020, mais especificamente na rua Doc Lobo. A nova casa apresenta 100 lugares, espalhados por 3 ambientes. Ovo mole empanado com musseline de vichyssoise e o cannelloni de pato com molho de beterraba são alguns dos pratos emblemáticos do restaurante. Pessoal, estamos aqui na cozinha do Così. Renato, obrigado por ter aberto a cozinha. Cara, super legal. Essa cozinha aqui você falou que a gente está há 2 anos e meio aqui no Jardins, mas você já tem o Così há quanto tempo? O Così já existe há 14 anos, né? É um restaurante que nasceu lá atrás, na Santa Cecília, em 2009. E a gente mudou o endereço, mas a alma e a ideia continua a mesma. Cozinha simples, bem feita, máximo que a gente pode produzir no restaurante a gente produz. Desde o pão até o sorvete, passando por todas as massas que são frescas e feitas na hora. 14 anos de Così, de profissão? 28. 28 anos de profissão, acho que o Renato vai conseguir explicar pra gente exatamente como faz e quais são os truques e os principais segredos de um belo carbonara. Será que sai um carbonara? Então, vamos ver. Renato, por favor, a cozinha é tua, mostra pra gente como é que faz um carbonara. Ponto A, vamos começar cortando aqui o guanciale, né? A gente tira o couro, mas guarda. Isso aqui pode servir para várias outras coisas. Aí, panela fria. Vamos deixar derreter a gordura. Fogo médio, fogo baixo. Vamos ralar o queijo usando essa parte aqui do ralador, para deixar ele menorzinho e que ele fique cremoso mais rápido. Se ele for muito fino, ele vai separar. Se ele for muito grosso, ele não derrete. Então, esse é o lado. Agora vamos preparar a cremina, que é o passo mais importante do carbonara. O que é? Nada mais é do que misturar o pecorino ralado com a gema do ovo, que vai ser o que vai dar a liga à massa. Então, ovo de preferência caipira. A clara a gente usa para fazer outra coisa. A gente abre um pouquinho aqui o moedor, que é para fazer pedaços grandes de pimenta. E essa é a textura, ó. Olha o tanto de gordura que sai. Se fizer no fogo alto, não solta isso nem a pau. Vamos botar um pouquinho da gordura do guanciale aqui dentro da cremina, ó. Para não perder todo o sabor. O resto a gente descarta. Sempre agregando um pouquinho de sabor, né? Pessoal, pronto aqui para atacar, hein? Tá lindo isso aqui, cara. Parabéns, chefe. Isso aqui, prato de cinema mesmo. Animal.
Aquele prato que você usa bastante o guardanapo, né? Porque ele é bem cremoso e eu gostei que o molho adere bem na massa, né? Você falou que para o molho aderir bem na massa tem que fazer aquele processo, tem que voltar a panela pro fogo. Então, é aí onde, nesse último detalhezinho é onde a gente pode se perder e pode transformar uma coisa que era para ser cremosa numa coisa esfarelenta. A gente pode cozinhar demais o ovo. Vira o ovo mexido. É isso, então assim, a gente aproveita um pouquinho da água de cocção da massa, faz aquele creminho que pode parecer que deu errado no começo, nossa, tá meio aguado. Volta pro fogo rapidinho, não sem parar de mexer e tira, porque o calor residual da panela vai continuar a coagular o ovo. E assim, ó, fez, tem que tirar da panela. Esse tempo que a gente levou aqui, já estamos correndo o risco. Mas como ela tava bem creamy, ó, acho que a gente acertou. Às vezes acontece. E é um molho que adere realmente à massa. E é por isso que eu gosto de usar, por exemplo, se for uma massa longa, gosto de dar uma massa espessa. Uhum. Se for uma massa curta, tem que ser uma massa com bastante superfície, porque dela gruda no molho e não fica enjoativo. Mas não é uma receita fácil de fazer em restaurante, né? Justamente assim, por esses tempos, você está falando, sabe, se eu deixar um pouquinho na panela, ele passa. É uma receita difícil de executar no restaurante. Assim, apesar de ser muito simples, é uma coisa que pode dar muito errado, né? Sim. E é outra coisa assim, ó, tá pronto, tem que levar. Tem que servir. O carbonara não espera por ninguém. O garçom vira e fala assim, chefe, a cliente levantou e foi ao banheiro. Ferrou. Vai ter que voltar pra panela. Se for um cacio e pepe, tu ainda salva na panela. Agora um carbonara tu não salva mais. Chefe, conta pra gente então o que você fez lá na cozinha, qual foi o passo a passo? Então vamos lá, o passo a passo ideal do carbonara. Você vai, primeira coisa, cortar o guanciale. Eu gosto de cortar ele um pouquinho maior do que o tradicional. Por quê? Porque eu gosto dessa crocância no final. Aí você cortou o guanciale, frigideira fria, deixa derreter a gordura. Frigideira fria, fogo médio. Vai ali, deixa ele cozinhando, derretendo. Até que ele vai começar, uma hora que ele vai perder quase toda a gordura dele e ele vai começar a fritar na própria gordura e vai ficar crocante. Esse é o momento que você tira. Mistura o pecorino ralado com a gema, joga um pouco da gordura do guanciale dentro e aí mistura isso, leva a massa para cozinhar. A massa cozinhou, eu gosto sempre de tirar ela um minutinho antes, bota um pouquinho da água da massa, eu faço isso com todas as massas, não só o carbonara. Tira um pouquinho, joga água dentro e dá uma risotada na massa. Deixa ela continuar cozinhando ali, grudando os aromas da frigideira, soltando o fundo da frigideira, grudando bem o molho, formando essa aguinha mais grossa por causa do amido, tanto da água quanto da massa. Aí tira do fogo, mistura o carbonara, o creme de pecorino com ovo e aí perceba a textura. Vai ficar um pouquinho líquidozinho, volta pro fogo, 30 segundinhos mexendo sem parar e tira, que é só para aquecer a panela. E aí serve em seguida e já era. Aqui no canal tem muita gente que ama fazer essa receita e gosta de fazer essa receita para receber. O que você acha? Assim, eu acho ela um pouco complicada para fazer para muita gente. O que você acha? É uma receita... No máximo 4 pessoas. E se for receber, faz massa curta. Parte para um rigatone, parte para um paccheri, tá? Porque fica mais fácil de não virar uma maçaroca. Entendi. Vai fazer o casal tá fazendo, o pai vai fazer pro filho, aí faz a massa que quiser. E assim, a galera sentou na mesa, tu escorre o macarrão. E tem alguma regrinha de gemas por pessoa, não? Se for fazer para várias pessoas, tu pode contar uma gema por pessoa e assim, e tem gente que bota até um pouquinho de clara para dar uma controlada na textura da cremina, tá? Mas assim, uma gema por pessoa é uma média ok. Eu boto 2. Tá. Pra ficar mais rico, mais isso, pra ficar mais untuoso. Tá. Exatamente. Tem um pessoal que não curte muito gema crua. Dá pra usar ovo pasteurizado ou é melhor então fazer outra receita? Cara, eu acho que é melhor fazer outra receita. Sim, e outra, o ovo pasteurizado, ele é cru também. Então assim, a galera é igual o pessoal que vai comer quindim e fala que tem gosto de ovo. É claro, porra, é ovo. Não, perfeito. E aqui a gente tava conversando antes, até a gente começar a gravar, falou um pouco do pecorino e do guanciale, né? Conta pra gente um pouco dessa história, né? Por que usa-se o queijo pecorino, por que se usa guanciale e se dá pra usar algum substituto ou se a galera que é os puristas do carbonara vão matar a gente. Os sommeliers de carbonara, eles são pessoas muito duras. Duras. Né? E estritas. Por que a maioria das pastas romanas leva pecorino romano? Pecorino romano de Roma, né? Por quê? Porque em Roma não tinha vaca, tinha ovelha, pécora. Então era o queijo que tinha à disposição. O guanciale é uma parte nobre do porco hoje. Antigamente era só mais um pedaço que a gente não poderia desperdiçar. Perfeito. E aí como é que a gente fazia para preservar isso? Salgava. Os embutidos, eles nasceram para preservação. Lá antigamente, quando
quando as pessoas começaram a fazer esse tipo de coisa, a comida era mais respeitada do que hoje em dia, não existia desperdício, né? Hoje em dia que existe a cultura do desperdício, é muito fácil abrir uma geladeira e pegar alguma coisa. Antigamente isso era tudo muito... A gente aproveitava o máximo de todos os bichos e de todos os produtos, né? E o guanciale veio disso, cara. Era uma parte que não era nobre, era a bochecha do porco, e que era curada para poder preservar. Então, assim, não tem nada de muito gourmet, nada de muito glamouroso nessa história, né? Ah, e por que no sul da Itália as pessoas usam azeite de oliva? Porque lá tem oliveira. Por que no norte usa creme de leite? Porque lá tem vaca. Perfeito. E não tem oliveira. A história dos pratos e dos ingredientes conta muito mais da história do próprio país e do povo do que o que a gente pensa, às vezes. É isso. Né? Por exemplo... Você prende muito no ingrediente, às vezes, e esquece que tem uma história por trás. Né? Exato. E assim, uma história real de um povo. Né? Uma coisa que as pessoas não lembram, e apesar de ser uma história recente, a Itália, 200 e poucos anos atrás, era um monte de micro-país. Tá? Então eles não se conversavam. Por que na Itália existe ainda tanto dialeto diferente? As grandes marcas de massa não se conversam com relação aos nomes das massas. O que uma grande marca de massa chama de linguine, a concorrente direta dela chama de bavette. Que é a mesma coisa. É exatamente a mesma massa. Olha só. Pra gente que quer fazer o carbonara aqui em casa, em São Paulo, ou aqui no Brasil mesmo, tem gente no Brasil inteiro que acompanha aqui o canal, quiser usar um baconzinho e um parmesão, você deixa. Cara, eu deixo. Os puristas vão brigar. E assim, ó, só que assim, para não brigar com ninguém, tu não chama de carbonara. Chama de outra coisa, usa a mesma técnica, faz lá, derrete a gordurinha devagar, como a gente fez, usa um pouco da gordura na cremina. Ah, pô, chefe, eu acho o pecorino um gosto muito forte, muito salgado. E é um queijo mais robusto, é um leite mais duro, né? Pô, posso quebrar com metade de parmesão, metade de pecorino. Não vai ser o que vai proibir. Na minha opinião, o grande lance é respeitar a técnica. Então entenda o que você está fazendo, sabe? Usa a massa, a água de cocção da massa, que tem um pouquinho de amido para ajudar na cremina. Usa o queijo ralado na espessura certa, que ele derrete bem e dá uma liga. Usa a temperatura correta da frigideira para derreter a gordura do embutido. E aí você se diverte. Assim, o que não pode acontecer é ser um restaurante que se diz italiano, ficar fazendo esse tipo de mudança e chamar isso de carbonara. A gente, como profissional, nós temos obrigação de seguir uma regra. As pessoas em casa, muitas vezes até por falta de opção, por exemplo, como tu falou, a gente está em São Paulo. São Paulo você consegue achar praticamente tudo que você precisa. O pessoal está no interior ou está na praia, está com vontade de comer um macarrãozinho, não vai comer porque não tem guanciale? Não, come, mas não chama de carbonara, ou sei lá, ou seja feliz, come. Usa a técnica a teu favor, respeita o processo. Isso que é o mais importante para mim. Última pergunta aqui. Aqui no Cozzi você faz tudo com massa fresca, mas eu tô acostumado a ver esse prato sendo feito com massa seca. Tem uma massa melhor para fazer carbonara? Esse é um prato que normalmente deve ser feito realmente com massa seca, tá? Se você for fazer com massa fresca como nós fizemos aqui, precisa ser uma massa que foi extrusada. Tá. É uma massa que não foi cilindrada. A massa cilindrada ela acaba ficando mais fina e um pouquinho mais larga. O que acontece? Ela tem muito mais superfície de contato uma com a outra e ela vai grudar. Perfeito. E a textura dela é outra. Aqui não grudou por quê? Porque é uma massa extrusada, ela tá durinha, a gente usa sêmola também na composição. Explica pra galera o que é uma massa extrusada. Extrusora é uma massa que, pra galera entender, é como se fosse um moedor de carne. Perfeito. Que você mistura a farinha, as farinhas, o ovo, e ela vai expulsando, ela vai extrusando a massa. E aí você lá na frente tem um cortador e você corta. Quando no caso de uma massa longa, você espera ela sair. No caso de uma massa curta, existe um cortadorzinho com timer, que quanto mais rápido o timer girar, a lâmina girar, mais curta é a massa. Então, para o cozinheiro de casa que faz a massa aqui na maquininha... Melhor fazer com massa seca. Massa seca. Melhor com massa seca. Perfeito. Até para ter uma espessura maior. Lembra que é um molho que precisa grudar na massa, ela precisa ter mastigação, esse tipo de massa com esse tipo de molho. Animal. Chefe, obrigado pela aula. Renato está aqui no Cozzi todos os dias, de segunda a segunda, aberto o dia inteiro, né? Do meio-dia a... Do meio-dia à meia-noite. Gente, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos, os serviços do Renato e do Cozzi. Então, para vocês seguirem ele nas redes sociais também, seguirem o Cozzi, virem aqui no restaurante conhecer. Tudo feito na hora, restaurante super... Aliás, ambiente lindo, comida muito gostosa e um cara que sabe tudo de cozinha italiana aqui
para receber vocês. Então vai ser super legal. A gente se vê na próxima dessa nossa nova série aqui, buscando conhecer tudo sobre o carbonara. E é isso daí, gente. Obrigado. Valeu, chefe. Valeu, obrigado. Até a próxima. Parabéns, ficou maravilhoso. Funcionou, né? Funcionou. Acho que os sommeliers vão dar uma... corta muito grande. O tradicional não seria um... Mais street, né? Que é uma batonê. Essa mesa tá uma merda, né?